Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. E para você que não é inscrito, aproveita agora e já se inscreva. Clica aí no botão aí, inscrever-se, o botão vermelho aí, e clica também no joinha, tá bom? Isso aí vai ajudar o canal a alcançar mais pessoas. Aqui o trabalho aqui é um trabalho evangelístico. A intenção é que o evangelho alcance muitas pessoas. Não é só comentar a lição da escola sabatina, mas é fazer com que essa mensagem alcance mais pessoas, pessoas possam ser evangelizadas, pessoas possam ter um encontro com Jesus por meio do trabalho realizado aqui no canal. Então, não só sigam esses procedimentos, que eu estou pedindo aqui, deixe também comentários. Pouca gente comenta. Deixe comentários, façam perguntas, pode fazer críticas também, pode fazer elogio e deixe os comentários, porque tudo isso ajuda. E o objetivo é alcançar pessoas, Então você está ajudando também a fazer um trabalho missionário com essas pessoas. Bom, você está ajudando o evangelho a alcançar mais gente. E isso é importante, porque o mundo todo precisa ouvir a mensagem de Deus nesses últimos dias. Nós estamos estudando o livro de Hebreus, que é uma mensagem presente para o nosso tempo, é uma mensagem também para os últimos dias. Ele não foi útil apenas para os dias em que o apóstolo Paulo pregou esse sermão. É útil também para nós hoje, muito útil. Na verdade, talvez seja mais útil hoje para nós do que foi para eles naqueles dias. Cada tempo teve a sua cota aí de bênçãos adquiridas por conta do estudo do livro de Hebreus. Então, vamos lá, hoje nós vamos estudar uma parte do capítulo 4 de Hebreus que fala sobre descanso. Muitos adventistas gostam muito desse texto porque vem nele, inclusive, um reforço para a crença de que nós estamos, para que nós devemos observar os mandamentos de Deus, incluindo o quarto mandamento, que é o mandamento esquecido. Porém, o texto de Hebreus, ele na verdade não está falando diretamente sobre obrigatoriedade ou não da guarda do mandamento. A questão ali não é essa, a questão é outra. Porém, Paulo usa o mandamento como analogia, como um símbolo, como uma metáfora para o descanso da graça. E o tema está totalmente entrelaçado. Ele não usa isso aí à toa, não usa isso aí como simplesmente deu na cabeça dele de fazer a coisa, não. Ele usou tudo isso usando do conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica. Ele usou toda a gama cultural e teológica que já existia até então, que é divina até então. Paulo não inventou isso da cabeça dele. O sábado sempre foi um mandamento que tem um valor moral, ético e moral, ele se aplica para a nossa vida ética e moral, e ao mesmo tempo também ele prefigura o descanso da graça, o descanso da salvação. Ele não é simplesmente descanso de nossas obras seculares. Não é, porque se fosse, Deus não deixaria um dia específico para isso. Você poderia descansar o dia que você quisesse. Não ia fazer tanta diferença. Mas não, ele escolheu um dia, o abençoou, porque ele fez um trabalho. Nós vamos entender isso aí no decorrer do estudo da lição, tá bom? Então, presta bem atenção aí, que você vai aprender muita coisa aí nesses poucos versos aqui do livro de Hebreus. Vamos à leitura. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-lo. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso,
e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas, de novo determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Então vamos lá. À primeira vista, o texto parece meio confuso. Porque ele fala de Josué, fala de Davi, aparece Josué, Davi na história, parece promessa de descanso num canto, depois Deus fala que não vão entrar no descanso no outro, e fica meio confuso. Fica confuso quando a gente não conhece a história do povo de Israel, do povo de Deus. Lembre o que eu falei, vou reafirmar aqui. Para você entender o livro de Hebreus, você tem que ler os primeiros 5 livros da Bíblia. Não fuja disso, por favor. Se você tem interesse, e eu aconselho você que tenha interesse de ler o livro de Hebreus, na verdade, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, se você menospreza um livro, eu prefiro só ler Mateus, só os evangelhos, aí despreza todos os outros, você está perdendo luz. Você não vai ter o crescimento espiritual que Deus deseja, que Deus planejou para você, para a sua vida. Se aplique na leitura de tudo. Né? Não fique procurando livros preferidos, não. Isso aí é diabólico, isso aí. Tá certo? Hebreus é um livro muito importante para a nossa vida espiritual. Mas para entender ele, você tem que ler, você tem que entender a história do povo de Israel, principalmente os 5 primeiros livros. Só que aqui, por exemplo, fala de Davi. Então a gente também tem que compreender a história dos reis de Israel, como que aconteceu, as promessas que Deus fez ao povo de Israel no tempo desses reis, no tempo de Josué. Então a gente vai fazer para a gente poder entender, a gente vai fazer um breve resumo para podermos compreender o texto. Então vamos lá. Primeiro, tudo começa lá no Éden. Veja que o autor aqui de Hebreus, ele vai falar, vai lá no Éden, ele vai falar das obras de Deus, que Deus descansou. Deus descansa. Aí a gente pergunta, mas como é que Deus cansa? Porque a gente só fala em descanso quando alguém cansa de alguma coisa. Deus não cansa. Deus, na verdade, tem energia para. Ele é a própria energia, ele não tem. Né? Ele, na verdade, é a máquina que move, né? Ele é o poder que move todas as coisas. Todas as coisas tiram sua energia dele. Ele é o elemento inicial de tudo. Então, ele que inicia tudo. Deus não cansa. Então, por que Deus descansa? Aí alguém vai falar assim, ele descansa para nos dar o exemplo, tá certo? Ele descansa para dar o exemplo, mas não só isso. Ele não faz apenas para nos dar o exemplo. Mas essa parte do exemplo é muito importante, porque o objetivo em toda a palavra de Deus, quando se fala a respeito de Deus e do homem, é que o homem seja a imagem de Deus. Ou seja, o homem tem que representar Deus na sua natureza. É isso que Deus quer estabelecer no homem. Então, o homem ele tem que procurar fazer tudo aquilo que Deus fez. Se Deus trabalhou 6 dias e descansou no sétimo, o homem ele tem que trabalhar 6 dias e descansar no sétimo também. Então, o homem tem que trabalhar e o homem tem que descansar. Só que o trabalho de Deus ali, o descanso dele é um descanso diferente, não é descanso de cansaço. Nós devemos entrar no descanso de Deus. Então não é o descanso de cansaço. O descanso de cansaço vai ser consequência para nós aqui que nos cansamos, nós temos uma outra natureza, para nós vai ter também esse impacto, né? esse aspecto. Mas o descanso de Deus, ele tem uma outra finalidade. Deus ele descansa quando ele termina uma obra, quando ele completa uma obra, em benefício do principal ser criado, que é o homem. Então, por exemplo, Deus ele descansa, ele fica tranquilo quando ele termina todo o mundo, né? Ele terminou o mundo, ele completou a obra ali, agora pronto, está tudo preparado para o homem. Aí ele vai e descansa. Ele terminou a obra, ele concluiu, ele descansa. Então ele é o momento em que ele para e observa tudo e vê que tudo aquilo era bom. Deus ele liberta o povo de Israel, tira o povo de Israel do cativeiro egípcio, coloca ele lá no deserto em segurança,
caminha com eles até a entrada de Canaã e entra em Canaã. Pronto, entrou em Canaã, Deus agora descansa. Completou a obra, todo o trabalho que tinha que ser feito foi feito. Jesus descansa também quando termina toda a sua obra, quando termina todo o seu trabalho. Inclusive, ele descansou na morte. Ele dá a sua vida no sexto dia e no sétimo dia ele descansa. E ele volta à vida no primeiro dia da semana. Então, olha, Deus ele descansa quando completa um ciclo, quando ele completa uma obra, quando ele termina o seu trabalho. O homem também vai descansar no Senhor nesse sentido. Nós temos uma missão, nós temos um trabalho. E esse trabalho ainda está longe de terminar. Então, esse tipo de descanso ainda está lá na frente, no futuro. Nós vamos falar, é sobre esse descanso, é parte de toda a narrativa aqui, trata desse tipo de descanso. Mas não só isso. É bem lembrado aqui da história de Josué. Josué foi aquele homem que ficou incumbido de entrar em Canaã junto com o povo e guerrear com as nações que haviam lá em Canaã, deveria guerrear contra elas, vencê-las, e quando todos fossem vencidos, quando essas nações perdessem o seu poder, aí o povo de Israel poderia descansar aliviado, missão cumprida, poderia descansar. Porém, o povo não cumpriu a missão. Por isso que o texto fala aqui, olha, foi falado para Josué de um descanso, mas eles não conseguiram entrar no descanso. E por que não entrar no descanso? Porque havia incredulidade neles, desde o início. Eles já ficaram, antes de entrar em Canaã, o povo que saiu do Egito já não pôde entrar. Falta de fé, falta de confiança em Deus. Eles falaram que era difícil porque tinha gigantes na terra, a terra haviam guerreiros e tal, cidades fortificadas. Mas olha, esqueceram totalmente que Deus tinha tirado eles do Egito, tinha aberto o mar, tinha dado comida para eles no deserto, protegia eles com a nuvem, protegia com uma coluna de fogo, as roupas e os seus calçados não se estragaram, nunca passaram fome. Então Deus deu tudo e mesmo assim eles não confiaram que Deus poderia dar a terra de Canaã para eles. Então eles foram incrédulos e por conta disso não entraram no descanso. Então essa é a primeira etapa, não entraram no descanso, ficaram 40 anos vagueando no deserto, e aqueles que saíram, que reclamaram, morreram no deserto. Eles nunca entraram no descanso de Canaã. Quando Josué entra, com o restante, com o povo que havia se convertido, esse mesmo povo depois não vai cumprir a obra, não vai cumprir o trabalho. Também não conseguem descansar na terra de Canaã. Estavam em Canaã, mas não conseguiram descansar em Canaã. Então Deus falou assim, olha, não entrarão no meu descanso. É por isso que o texto fala, não entrarão no meu descanso. Embora ele tenha prometido um descanso, não entrarão, porque não completaram a obra com ele. Porque esse trabalho era um trabalho em conjunto, de Deus com o homem. Mas esses homens não trabalharam junto com Deus, não puderam entrar no descanso. Aí, quando Deus fala com Davi, ele promete a Davi que eles descansariam, porque no período de Davi, Davi completou aquele trabalho que Josué não havia conseguido finalizar na época dele, com o povo de Israel. Então Davi ele completa, e aí depois de Davi, eles teriam descanso. E realmente no período de Salomão, a terra pôde descansar, o povo de Israel descansou. Infelizmente, aí vem a tragédia de novo, perderam o descanso. Por quê? Porque o próprio Salomão, ele começou a desandar a coisa. Ele se envolveu de forma errada com as nações, né? Começou a idolatrar junto com as outras nações, ele caiu, embora depois ele tenha se arrependido e tenha se consertado. Então a terra, né, o rei descansando, o povo também descansa. Mas os reis que vieram depois trouxeram muita desgraça. Já após a morte de Salomão, já vem a desgraça que é a divisão do reino. Um reino foi para o norte, ficou outro reino no sul. Isso aí já foi ruim. Isso por si só já tirava o descanso de todo o povo. Então, a luta do povo de Israel é de entrar no descanso e sair do descanso. Entra no descanso, sai do descanso. Eles não conseguem completar, eles não conseguem alcançar a plenitude disso aí. Então, nenhum rei de Israel, nenhum líder da nação de Israel, de Judá, conseguiu garantir esse descanso. Josias, por exemplo, lutou muito com isso, mas o povo foi levado para o cativeiro. Né? Eles encontrariam um descanso, né? Mas ainda não seria o pleno quando eles voltassem do cativeiro. Tiveram muitos problemas ainda. Quando é que esse descanso é alcançado de fato? Quando vem a semente de Davi. Né? O
O autor de Hebreus já vem falando disso já nos capítulos anteriores. Já vem apresentando Jesus, que é o nosso irmão, Jesus, que é o nosso rei. Ele é o nosso rei, ele é o descendente de Davi. Né? O Apocalipse vai falar assim que ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o ele é da tribo de Judá e descendente da família de Davi. Ele é quem merece o reino e o governo. E ele não só merece, como ele luta por isso, e ele vence quando ele morre na cruz do Calvário. Então, em Cristo, nós alcançamos o descanso merecido. É em Cristo que esse descanso se completa. É em Cristo é que esse descanso é possível. Jesus fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. De que descanso Jesus está falando? É o descanso da graça. E tudo isso estava prefigurado no Antigo Testamento, né? Não só em símbolos, mas também nos próprios acontecimentos, né? na forma como Deus liderou o povo. Quando Deus tira o povo do Egito, está trazendo descanso. Quando ele coloca o povo em Canaã, está trazendo descanso. Mas que descanso é esse? Não é só das fadigas da vida, mas existe ali um descanso prometido, descanso de espírito, uma paz de espírito, o perdão os alcança. Eles entendem, eles vão entendendo a graça de Deus como ela se manifesta. Deus tira o povo de Israel do Egito sem pedir nada em troca. Não foi uma compra, não houve barganha, não teve nada disso. Ele estabelece o povo em Canaã também sem nada em troca. Ele vai dando tudo de graça. O povo vai aprendendo o que é a graça de Deus. E tudo advém dele. E a plenitude disso acontece quando Jesus morre na cruz do Calvário, quando ele dá toda a sua vida, quando ele derrama o seu sangue pelos pecadores que somos nós. Aí nós alcançamos a graça, nós alcançamos o descanso. Esse é o descanso prometido. Mas a história não acaba aqui. Porque Deus, o mundo ainda continua difícil, o mundo continua cheio de lutas, cheio de batalhas, e Hebreus está falando para isso. Ó, nós temos que almejar. Resta um repouso. Quando ele fala assim, olha, resta um repouso sabático para o povo de Deus, é porque a história ainda não acabou. Né? Quando a gente lê sobre o mandamento do sábado, o sábado, lá em Êxodo, e também no livro de Deuteronômio, está falando sobre promessas e eventos que aconteceram no passado. Nós temos que guardar o sábado, né, descansar no sábado, porque Deus criou o mundo, e lá em Deuteronômio, porque Deus libertou o povo do cativeiro. Então nós somos devedores de Deus por conta da criação e da redenção. Ele nos redime, ele nos livra da escravidão. Ele derrama sua graça sobre nós. E quando nós lemos aqui Hebreus, nós vemos o sábado se aplicando à promessa futura. Que descanso pleno é esse? Para entendermos isso, nós temos que entender o descanso prometido ao povo de Israel. O povo de Israel deveria descansar na terra prometida, ali naquela possessão, naquilo que Deus havia dado, aquele território, aquele terreno que Deus havia dado para eles. O objetivo de Deus naquela época era que essa nação, que haveria de alcançar descanso, pudesse favorecer todos os povos da terra. Nós, que somos o Israel atual, temos a mesma promessa. Nós também temos uma terra prometida, onde nós alcançaremos o descanso pleno. Então, aqui nós estamos passando por provas. O próprio autor de Hebreus vai falar assim, a nossa pátria não é daqui. Não é nesse atual sistema de coisas que nós vamos encontrar a paz completa. Porque nós estamos em constante conflito, não só com nós mesmos, porque a nossa natureza pecaminosa luta contra nós, contra a natureza espiritual, mas também porque existe o conflito externo, né? Aqueles que se colocam contra a verdade. E nos últimos dias, esse conflito vai se intensificar. O mundo vai perseguir o povo e a igreja de Deus. Então, nesse momento, nós estaremos batalhando como Josué. Por isso que Jesus é o nosso Josué. Jesus é o nosso Josué. O Josué perfeito. E a nível de curiosidade também aqui, o próprio nome Josué, ele é o mesmo nome de Jesus, viu? Que Jesus é a forma grega do nome Josué. Olha só que interessante. Josué significa Deus salva, né? Jesus significa Deus salva. Então, o Deus Salvador, o Deus conosco, o Emanuel, ele está aqui batalhando com a gente. Ele é o nosso Josué, está nos liderando nesse conflito, nessa batalha. Nós estamos lutando para tomar posse da terra. E dessa vez não vai acontecer como aconteceu com Josué.
porque o povo não conseguiu entrar no descanso com Josué. Não conseguiu. Mas o nosso Josué, ele é um capitão perfeito. A culpa, na verdade, não foi nem de Josué no passado, foi culpa do povo, da credibilidade do povo. Mas hoje, se houverem incrédulos, eles não entrarão no descanso. Mas Josué terá um povo que entrará no descanso com ele. Esse Josué, que é Cristo, que é o nosso líder hoje, ele nos conduzirá todos aqueles que permanecerem com ele até o fim, ao descanso. Ele entrará na batalha, ele vai vencer os inimigos, e aí ele volta para buscar o seu povo. E quando ele voltar, aí o descanso pleno está garantido. Então hoje nós temos, né, nessa promessa do descanso sabático aqui, nós temos o descanso ali prefigurado do sábado. Nós devemos observá-lo de forma prática, viva e real, né, porque ele não só nos compete moralmente, mas nele existe a promessa do descanso da graça, do descanso futuro, o descanso eterno. Na eternidade, nós teremos um descanso sabático para sempre. Então, nós descansaremos do cansaço que esse mundo nos trouxe, da tristeza e da morte que esse mundo nos trouxe, e nós também guardaremos o sábado, né, toda semana. Onde que eu sei isso? Né? Da onde eu tirei isso? Gente, isso não é invenção minha, isso está escrito na Bíblia. Né? Isso está lá no livro de Isaías. Então, leia no livro de Isaías a promessa. Deus, ele declara o seguinte, que ele fará novos céus e nova terra, e nesse novo céu e nova terra, todo homem, toda carne virá adorar o Senhor a cada sábado, de um sábado a outro sábado, de uma lua até a outra lua, ou seja, de um mês a outro mês. Então, todos os meses e a cada sábado das semanas desses meses, os homens virão adorar a Deus, como Deus estabeleceu no início, e assim será também no fim. Só que não é só isso, né? A promessa do passado e a promessa do futuro se encontram no aqui, no hoje. Por isso é declarado também no texto: hoje, quando ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, você quer alcançar a paz que há em Jesus, a paz da graça? Aceite Jesus como seu salvador pessoal. Isso será justificação para você. Deus perdoará os seus pecados, as suas transgressões, e você começará a experimentar essa paz. Mas não acaba por aí. Agora começa também um processo de santificação. E nesse processo de santificação, Deus vai transformando o nosso caráter. E para transformar o nosso caráter, nós temos que ser obedientes aos mandamentos dele. Os 10 mandamentos. Não é qualquer mandamento, não é um mandamento que a gente inventa, não é um mandamento que um filósofo inventou, ou que teólogo A ou B inventou. Não, Deus não deu autoridade para nenhum homem mudar a sua lei, as suas ordenanças. Deus estabeleceu a sua lei para nos santificar. Ela não nos salva, viu? O que nos salva é a graça de Cristo, é o perdão de Cristo. Só que Cristo nos salva para a obediência, não para a desobediência. Nós não fomos salvos para sermos libertinos. Nós somos salvos para sermos obedientes a Deus. E a obediência está na guarda, na observância dos seus mandamentos. Inclusive o sábado, que traz descanso, para o descanso semanal para o nosso corpo e para a nossa mente, o nosso espírito. Que Deus abençoe você. Que Deus possa ajudar você a compreender bem essa questão. Se você não compreendeu ainda, pode mandar perguntas para cá que eu respondo. Nós também oferecemos um curso bíblico, né, que você pode fazer pelo WhatsApp. Então peça o curso aí que a gente manda para você tranquilamente, é de graça, e você vai aprender muito sobre a palavra de Deus, tá certo? Até o próximo vídeo. Tchau!